Estamos iniciando agora mais um assunto muito importante na nossa profissão de design de sobrancelhas, que é a ética profissional. Você já ouviu dizer sobre a ética profissional? Estarei passando agora alguns tópicos muito importantes sobre a ética profissional, que a gente, na nossa profissão, temos que ter para podermos atender melhor os nossos clientes. Primeiro tópico: organização do ambiente de trabalho. É muito importante que você tenha esse cuidado de estar sempre com seu ambiente de trabalho limpo, organizado, os materiais todos higienizados, todos os cantinhos do seu espaço esteja totalmente limpo, para que você possa receber a sua cliente e ela está num ambiente agradável, e até porque a nossa cliente, ela repara cada detalhe. Ela vai reparar com toda certeza se o seu ambiente de trabalho vai estar limpo e organizado. Por isso que é muito importante você ter isso em mente, de que você precisa sempre estar cuidando do seu ambiente de trabalho. E mesmo que você atenda a domicílio, é muito importante você ter esses cuidados. Claro que como você vai estar indo até a cliente e não ela está vindo até você, você vai precisar ter um autocuidado com você mesma. Está sempre arrumada, vá com o cabelo arrumado, vá perfumada, coloque uma roupa mais profissional, não use bermuda jeans curta, não vá de chinelo. Assim você não passa uma credibilidade para o seu cliente. Quando você tem esses cuidados, ela vai te olhar de uma forma muito mais profissional. E isso pode fazer com que você fidelize mais clientes, porque o cliente ele vai perceber a forma que você se comporta no seu ambiente de trabalho, a forma que você trata o seu ambiente de trabalho, como você se cuida, como você se trata. Porque não é legal a gente estar de qualquer maneira para atender nossa cliente. Às vezes a gente está na correria de casa ali, ainda que você atenda na sua casa, ainda que você atenda num cantinho da sua casa ali. Às vezes a gente está na correria das coisas da casa, comida, filhos, marido, etc. E às vezes a cliente chega para ser atendida por você, aí você está lá toda desarrumada, não se preparou antes para poder estar atendendo a sua cliente. E isso pode prejudicar a sua imagem, porque depois que a cliente for atendida por você, talvez ela nem volte mais no seu espaço, talvez ela nem queira mais ser atendida por você. E o pior ainda, ela vai sair falando para outras pessoas. Porque, na verdade, o nosso trabalho de design de sobrancelhas é muito assim, mais propaganda boca a boca. Porque quando a cliente gosta do seu trabalho, automaticamente ela vai começar a te indicar para outras pessoas. Ou seja, imagina se você atende sua cliente de qualquer maneira. Ela pensa, eu não vou voltar mais ali, ela não se arruma, ela não se cuida, o ambiente de trabalho dela não tem organização, não tem higiene. Ela vai querer voltar no seu espaço? Não vai. Então, por isso que é muito importante você se atentar a esses pontos, ok? Uma outra coisa muito importante sobre a ética profissional. Vai acontecer muito de você receber cliente, dela deitar ali na sua maca, você está atendendo, às vezes a gente passa até por psicóloga, né? Você vai ouvir muitas histórias de clientes. Os clientes vão contar segredos para você. E você tem que ter em mente de que você não pode pegar e contar para outras pessoas aquilo que a cliente confiou para contar para você. Guarde para você. Não fique espalhando fofoca, porque uma hora, ainda mais a gente que atende em bairro, né? Uma conhece a outra ali, uma indica para outra e pode gerar uma fofoca, seu nome ficar numa roda de fofoca chato, vai ficar chato para você como profissional e talvez você também não consiga fidelizar clientes por conta disso. É uma coisa muito chata. Então, se a cliente contou um segredo para você, contou às vezes ali algum momento que ela está passando com o marido, muitas das vezes acontece. Aqui no meu estúdio acontece muito isso, de uma cliente minha pegar e contar sobre o relacionamento dela que não está indo muito bem. Aí você pode tirar como exemplo aqui que eu estou falando. Ela pegar e contar, não sei o que, meu relacionamento não tá bom, vou separar do meu marido. O que você tem que fazer? Ouve a sua cliente, é muito importante você dar atenção à sua cliente, mas não opine, sabe, no que ela deve fazer. Se ela te pedir uma opinião,
Tente ao máximo não opinar. Tente ao máximo não dar sua opinião. O que ela deve fazer, ou terminar um marido, ou continuar. Não, isso não cabe a você, isso cabe somente a ela. Você não pediu para ela te contar sobre a vida dela. É ela que automaticamente ela se expôs ali a falar, como acontece aqui muitas das vezes no meu espaço. Eu sei de muitas histórias de muitas clientes minhas, porque eu atendo muitas clientes aqui no meu dia a dia. Sei de muitas histórias e mesmo assim eu não fico contando para uma e para outra, porque é chato, né? Assim, é uma coisa muito chata e não é profissional de maneira nenhuma. Então, evite ao máximo esse comportamento. Outro tópico. Às vezes, a sua própria cliente pode ter passado por uma outra profissional, ter vindo de uma outra profissional e ela não ter gostado do trabalho dessa profissional. E o que ela vai fazer? Vai contar para você. Vai falar, aquela profissional fez isso comigo, afinou minha sobrancelha, deixou uma falha na minha sobrancelha, a rena dela é ruim, etc, etc. O que você tem que fazer? Não fale mal da outra profissional. Evite esse comportamento. Por quê? Porque não é ético na nossa profissão. Evite ao máximo estar concordando ali com a sua cliente, dela falando mal de outras profissionais ali do seu bairro, porque quando a gente atende um local de bairro, existem vários profissionais de várias áreas, seja de nail design, seja cabeleireira, seja design de sobrancelhas, etc. Então, a cliente vai chegar em algum momento falando mal de alguma profissional que ela foi atendida e ela não gostou do trabalho. Então, você evite também estar falando mal de outras profissionais. Outro tópico que vou abordar aqui também é que talvez você vá refazer um procedimento de uma outra profissional. Às vezes, a sua cliente está vindo de outra profissional que talvez não tenha entregado um trabalho tão bom ali e ela quer que você conserte para ela. Você não vai fazer o trabalho e ficar demonstrando, se vangloriando em relação àquilo ali, que às vezes aquela profissional que fez o procedimento na cliente está começando, está no início, né? Muitas das vezes no nosso início a gente não consegue entregar um resultado tão bom conforme a gente vai evoluindo na profissão. E às vezes acontece disso. Não tem necessidade de você pegar, refiz esse trabalho aqui, vinda de outra profissional, a profissional fez isso e aquilo de errado e eu consertei. Não tem necessidade disso. Não tem por que você falar dessa forma. A gente tem que ter a consciência de que a gente tem um começo. Todos nós temos um começo. Nós não vamos começar perfeitamente. Até eu mesma, meus trabalhos no início, eu achava a coisa mais linda, mais maravilhosa. Mas essa não era a realidade. Então, não é legal você ficar denegrindo o trabalho de outras pessoas. Respeite o processo de cada um, porque todos nós temos um processo. Então, é só você pegar a sua cliente, refaz o trabalho ali que foi feito pela outra profissional, pegou, acabou, não precisa ficar falando ali que você refez o trabalho de outra profissional mal feito. Isso não é legal na nossa profissão. Então é isso. Passei todos os tópicos relacionados à ética profissional. Coloque em prática aí no seu estúdio, no seu ambiente de trabalho, ou talvez quando você for iniciar na profissão, você não tenha o seu espaço ainda, você coloque aí no seu dia a dia. Então, vamos para o próximo módulo.